muito acima da média, mas chegou um momento que eu vi que aquilo não tinha alinhamento com meus valores pessoais. E foi quando eu decidi que eu ia sair do comércio exterior e eu decidi que eu queria fazer sustentabilidade. E hoje eu vou contar tudo o que aconteceu desde aquele dia até a gente chegar no dia de hoje. E daí eu vou contar todos os passos que eu dei que me fizeram chegar aonde eu estou exatamente hoje. E hoje eu empreendo sustentabilidade. E eu empreendo sustentabilidade fazendo o que eu amo para pessoas que ampliam sustentabilidade no mundo e que fazem isso trazendo mais pessoas para perto delas, ajudando mais pessoas. Então hoje essa live aqui, ela serve para inspirar, ela serve para orientar, ela serve para compartilhar uma metodologia que eu aprendi e que eu aplico e que eu ensino, que faz com que ecoempreendedores tenham melhores resultados nos seus negócios sustentáveis. Eu não sei se está fazendo um barulho aí para vocês, se quiserem... Gustavo, se quiser me dar um toquezinho, eu escuto de fundo um chiado, talvez seja do cabo. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu quero dizer é que essa live aqui, ela vem para trazer um propósito. Qual é o meu propósito? O meu propósito é ampliar a sustentabilidade. E se você tá aqui, provavelmente o seu propósito também é ampliar a sustentabilidade. Quem são as pessoas que eu reúno? Eu reúno as pessoas que eu carinhosamente chamo de as ovelhas verdes da família. Porque essas pessoas, elas já entenderam que sustentabilidade é um caminho agradável e que pode transformar não só a sua vida, mas a comunidade ao seu redor. E dentro dessa realidade, algumas dessas pessoas descobriram que não só podem fazer isso atraindo outras pessoas voluntariamente, mas podem transformar isso numa oportunidade de negócio. Inclusive, isso é o que nos diferencia do terceiro setor, que são as ONGs. As ONGs são empresas porque tem CNPJ, são organizações que melhoram o seu entorno. Olha, entrou até a música. São organizações que melhoram o seu entorno ao invés de piorá-lo, só que não tem nenhum objetivo de lucro. Essas são as ONGs, elas fazem isso sem ter esse objetivo. As empresas que são do setor 2.5, que a gente chama, que não é o terceiro setor, nem é a indústria normal, são as que querem fazer bem para o meio ambiente e que querem ter lucro das suas iniciativas. Esse é o grupo que eu ajudo. São pessoas que empreendem sustentabilidade. Então, como que começou toda essa minha jornada? E hoje eu me conecto muito com pessoas que empreendem sustentabilidade, porque eu percebi que essas pessoas, elas, de um lado a gente vê um mercado em informação, que é o mercado da sustentabilidade. Então, eu vim lá do comércio exterior. Quando eu tava lá, eu decidi que eu queria trabalhar com isso, e daí foi quando eu passei, do dia que eu decidi que eu ia trabalhar com isso, até o dia que eu pedi demissão e abri a minha empresa, passaram-se 4 anos. Aí eu fiz uma pós em gestão ambiental. Essa pós em gestão ambiental foi um lugar onde me perguntei muito como que eu, que era formada em comércio exterior, ia poder contribuir com sustentabilidade. Aquele foi um período de muitas dúvidas e eu pensava assim, meu Deus, mas poluição é tão técnico, eu não entendo nada de poluição, como é que eu vou ajudar com esse troço aí? E daí eu pensava, uma outra causa era a biodiversidade, era uma coisa que me incomodava muito, né? A gente perde hoje, extingue aproximadamente 200 espécies por dia na presente data. E aquilo era uma coisa que me deixava em choque, eu pensava, nossa, mas como é que eu vou ajudar com isso? Eu não entendo nada de biologia, como é que eu vou contribuir com sustentabilidade se eu sou formada em comércio exterior? E daí aí vem, né, quando a gente fala dessa jornada, começa com esse primeiro passo. O primeiro passo é você ter uma convicção. Eu tava convicta que Peraí que tá travando tudo por aqui, eu vou até desligar as coisas, mas bom. E foi quando eu decidi que eu ia sair do comércio exterior e comecei a trabalhar com sustentabilidade. E daí, foi já nessa pós-graduação que eu me perguntava como contribuir, que eu escutei uma frase do Lutzenberg que dizia que lixo só era lixo se tivesse no lugar errado.
E naquele dia eu me dei conta que eu tinha trabalhado 20 anos com logística internacional, e que se tinha uma coisa que eu sabia era logística. Então eu tinha a oportunidade de colocar lixo no lugar certo e através disso mudar a realidade do mundo ao meu redor, tornar o mundo atual obsoleto. Foi quando eu comecei... Peraí, pra tirar todos os barulhos. Foi quando eu comecei a estudar logística reversa. E nessa época, onde eu chamo o aprendiz cheio de energia, foi quando eu já convicta que eu queria trabalhar com gestão de resíduos, decidi... Tá travando muito por aqui. Decidi pedir demissão. Nessa ocasião, eu fiz uma programação de migração de carreira. E foi muito legal, porque o ano que eu decidi pedir demissão e trabalhar com gestão de resíduos, que eu comecei a estudar logística reversa, e assim, nesse período eu tinha uma receita muito acima da média, nessa empresa onde eu era multinacional. E nessa oportunidade, quando eu pedi demissão, eu já tinha terminado a minha pós-graduação, já tinha feito um TCC em logística reversa e eu percebi que tudo que tinha no mundo era um problema com lixo. Hoje, lixo é considerado um dos maiores problemas do mundo. E eu estava decidindo fazer isso lá no ano de 2012. Isso foi também muito congruente com uma passagem que a gente teve no Brasil, porque no ano de 2010 foi assinada a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E era a primeira vez que o Brasil tinha que pensar como ter um plano de gestão de resíduos em âmbito nacional, em âmbito estadual, em âmbito municipal, e eu decidi estudar logística reversa, colocar o lixo no lugar certo. Então eu achava que eu estava na hora certa, no lugar certo, e mesmo abrindo mão de um trabalho com uma receita estável, com valores realmente exorbitantes, eu via que eu estava assim, na crista da onda. Afinal, eu estava me especializando em colocar o lixo no lugar certo no momento que o Brasil inteiro ia precisar disso. E daí eu vim muito segura para esse mercado. E foi quando, então, no ano de 2012, eu pedi demissão no meu emprego e comecei a me especializar profundamente em logística reversa. Até então já tinha feito um TCC, já tinha terminado uma pós em gestão ambiental, já conhecia, já entendia que o mercado estava precisando e perfeito, boa noite, beleza. Fiz então um pé de meia para fazer essa migração de carreira. E daí, a primeira coisa que eu fiz foi uma energia que eu chamo de a energia do iniciante. Que é aquele cara que teve o plim da sustentabilidade, que ele chega assim, convicto de que ele vai mudar o mundo, que ele vai mudar as pessoas e que todo mundo vai ser igual a ele, porque ele teve um despertar, e aquele despertar fez tanto sentido que aquilo passou a ser tão óbvio que ele acha que todo mundo tá enxergando a mesma coisa. Só que não, ninguém tá enxergando a mesma coisa que você. Então, o que acontece? Aqui tem uma pergunta. Não, uma solicitação para participar. Ana, acho que você apertou errado aí. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui. Bom, então, essa energia que eu chamo de energia do iniciante, ela, na época, fez com que eu pegasse a minha reserva financeira, que era uma reserva financeira muito confortável, e começasse a investir em passagem para São Paulo, cursos de logística reversa. Então, pensa assim, todos os seminários, congressos, todas as coisas que existiam, eu pagava do bolso e ia. Congresso sobre dos engenheiros do SENGE em São Paulo para analisar a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Foram 6 dias identificando se ela era viável, se não era viável, e foi incrível, por exemplo, essa experiência. Eu não engenheira, eu formada em comércio exterior, no meio de um seminário só de engenheiros. Eu tive que pedir autorização para participar desse seminário e analisar a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Foi muito legal participar desse seminário, porque tecnicamente aquele seminário chegou à conclusão que toda política podia ser atendida tecnicamente no prazo de 6 meses. Então, hoje a gente já faz mais de 10 anos que tem essa política, sabe que ela não foi nem parcialmente cumprida. Então, eu hoje tenho certeza de que isso tá tudo na mão de vontade política, porque tecnicamente a gente tem como cumprir. Aquilo foi comprovado por um seminário de engenheiros que eu tava lá, assisti e participei.
Nesse período também começou a ter congressos, seminários, muitas coisas nesse sentido e eu em todos. Inclusive, existe uma cooperação enorme entre Portugal e Brasil sobre logística reversa, porque Portugal é um país muito pequenininho e estão mais avançados nisso e acho que pela similaridade com a língua, eles fazem inúmeros seminários no Brasil falando sobre isso. Caros, mas eu ia. Nessa época, então, eu vendo que era viável, vendo que eu estava escorada na política nacional, que dava uma demanda obrigatória, ou seja, aquilo passava a ser uma obrigatoriedade legal. Então, ok, as pessoas iam fazer, era isso que eu tinha na minha cabeça. Eu comecei também a investir em entidades de classe, então eu pegava o meu dinheirinho que estava guardado nessa reserva financeira, pagava uma viagem de avião até São Paulo, hospedagem e ia visitar entidades de classes que tinham obrigatoriedade legal de atender essa política nacional de resíduos sólidos. E sabe o que eu aprendi nesse período? Que uma pessoa muito gentilmente veio e me contou que ai, querida, teu trabalho é fenomenal, mas a gente vai empurrar com a barriga. Essa foi a resposta oficial que eu recebi. Eu me lembro que naquela ocasião eu voltei no avião assim, chorando e pensando, meu Deus, como é que essa pessoa teve essa cara dura de vir pra mim e dizer que vou empurrar com a barriga. Eu, com aquela toda energia do iniciante que você deve conhecer. Quando você contaminou com sustentabilidade, você deve ter vivido esse momento em que você achou que todo mundo estava pensando igual a você, isso aqui não é assim. E daí, naquele momento, deu um plim. Eu pensei, nossa, mas ao mesmo tempo que esses caras estão me dizendo que vão empurrar com a barriga, eu na época fazia um evento chamado Semana Lixo Zero, que é um evento promovido pelo Instituto Lixo Zero Brasil, que prolifera o tema lixo zero em diferentes cenários, em diferentes nichos, e eu comecei isso logo no segundo ano que eles tiraram do centro onde que é Florianópolis. E naquela época eu promovia 100 eventos gratuitos todos os anos em diferentes nichos temáticos na cidade de Porto Alegre. Então era escola lixo zero, construção civil lixo zero, hospital lixo zero, universidade lixo zero. E essas pessoas ao meu redor, elas queriam saber sobre aquilo. Então, de um lado, eu tinha senhores engravatados dizendo, não, isso dali a gente vai empurrar com a barriga. De um outro lado, eu tinha toda uma sociedade querendo fazer. E daí começa, quando eu fiz essa migração de carreira, eu vou tornar essa minha live um pouco aula para você, que é ecoempreendedor, porque eu tô falando sobre posicionamento de mercado. Quem tá assistindo lá meus stories deve estar acompanhando, eu tô ajudando vocês a encontrarem a sua solução em sustentabilidade. O que é a sua solução? Solução é o que você quer corrigir no mundo. Por exemplo, eu quero corrigir o lixo. Para eu corrigir o lixo, que é a minha solução, eu empacoto ele de várias maneiras diferentes, que é a minha oferta. Hoje a gente falou sobre isso lá no Stories. Solução e oferta. A minha solução é transformar o mundo uma sociedade mais justa e duradoura. Então eu tenho vários passos para isso. E eu faço isso entregando no formato de um programa de rádio. Tem um programa de rádio chamado Sustentimes. Esse programa de rádio, ele já passou na Jovem Pan, na Rádio Viva, na RBS, enfim, na Rádio Gaúcha, em rádios corporativas, e é um programa que eu faço que eu gero um conteúdo falando sobre um eixo temático que às vezes o patrocinador pede o dele. Por exemplo, a Corsa pediu sobre água, então fui lá e falei, são drops de 30 segundos onde eu falo sobre um tema de sustentabilidade e passo em diversas rádios. Então, esse é um formato que eu encontrei para me pagarem para eu entregar o que eu faço. Outro formato que eu entrego. Eu, por exemplo, na época, como eu tinha várias pessoas ao meu redor querendo saber sobre sustentabilidade, eu percebi que eu tinha competência para falar para alguns nichos. Por exemplo, eu sou formada também em decoração. E esse era um tema que eu tinha pesquisado muito. Então, eu fiz uma palestra, um cursinho, um mini curso de 3, 4 horas, que era como construções e reformas sustentáveis, teoria e prática. Então, eu ensinava a teoria de construir e reformar de maneira sustentável e mostrava marcas de tubos, conduítes, tintas, PVC, tudo que era necessário sustentáveis, atestadas pelo mercado, e aquilo as pessoas me pagavam por.
Outro curso que eu criei na época foi um curso chamado Sustentabilidade do Eu Sozinho. Porque ao meu redor tinha um monte de gente me perguntando dicas sobre como elas faziam na sua vida. E essas pessoas, algumas inclusive tinham blogs, tinham marcas que influenciavam outras pessoas, então elas não queriam um conhecimento supérfluo do tipo assim, eu vou trocar a minha esponja, que isso é importante, tudo que a gente faz é importante, mas não precisava de uma dica assim tão prática, ela precisava de um embasamento, ela precisava de dados teóricos, ela precisava de um referencial, por exemplo. A ONU estudou e já nos afirmou que a gente perdeu 50% da biodiversidade nos últimos 42 anos. Esse mesmo estudo comprovou que não é o que a gente fez nos últimos 200 anos em sustentabilidade que é um problema. Esse estudo comprovou que é o que a gente vai fazer nos próximos 20 anos que define o que a gente vai ter ou não de biodiversidade no futuro. Então, quando essa pessoa chega num curso e tem dados estatísticos para embasar o seu referencial no seu blog, no seu marca, ela acabava ampliando o seu contato com sustentabilidade. Então, na época, eu lancei um curso chamado Germinando Autonomia Urbana, deu muito bom para mim. Eu lancei um outro curso chamado Como Iniciar Seu Território Lixo Zero. Esse, inclusive, já me pediram, já tem disponível na era digital. Eu hoje, eu vou contar sobre toda essa jornada, né? Então, lá no começo, quando eu ainda era voluntário do Lixo Zero, que eu descobri que a galera que era das entidades de classe que tinham obrigatoriedade legal em resolver seu lixo, me disseram que não iam pagar por isso, que não queriam fazer e boa noite, amor. E eu, ao invés de ficar chorando pitangas, comecei a olhar ao meu redor e percebi que as pessoas ao meu redor queriam outras coisas. E comecei a modelar uma maneira de entregar a minha solução, que é fazer lixo zero, para pessoas que queriam saber. Então agora te põe ali em outra situação. Vamos supor que você faça decoração de interiores. Aí você decidiu, ok, eu já sei meu nicho, eu quero fazer decoração de interiores eco. Então, o meu nicho é o cliente eco, certo? Errado. Quem é o cliente eco que você vai fazer decoração? É para aquela mãe que tá virando uma mãe eco? É para aquele cara que faz bicicleta e que tem um monte de esportes? Você vai encontrar ainda ali dentro um nicho para quem você vai falar. Porque se tu tentar procurar todas as pessoas eco dentro da decoração, você não vai achar esse cara. Você tem que ter a comunicação assertiva para alguém que você possa agregar. Então pensa lá, o que eu tinha competência? Eu já tinha sido formada em decoração, eu peguei todas as pesquisas que eu fiz e entreguei no formato de um curso. E isso sim as pessoas iam me pagar, eu tinha competência para falar algo que as pessoas precisavam. Vamos pegar se você vende orgânicos, tá? Produtos orgânicos. Então, ok, decidi que eu vou vender produtos orgânicos. Como é que eu decido qual é o meu público-alvo se todo mundo do mundo pode comer produtos orgânicos? Bom, eu tenho que olhar para o meu cenário. A primeira coisa é isso quando eu sou um empreendedor. Dentro da minha cidade, qual é o grupo que mais valoriza produtos orgânicos que eu conheço? Pode ser tem pessoas de alto poder aquisitivo? Eu tenho algum lugar onde eu possa fazer esse escoamento entregando cesta na casa das pessoas? Eu tenho algum chefe de cozinha que dá valor para este requisito e ele pode daí entender todas as coisas necessárias e pagar um preço justo pela minha oferta? Então você vai olhar para o seu cenário e entender quem dá valor. Quem que dá valor são pessoas que têm... que percebem que aquilo faz alguma diferença na vida delas. Então, dentro do mundo lixo zero, as pessoas não pagam para saber sobre como colocar o lixo no lugar certo. Não pagam. Mas eu encontrei dentro do mundo lixo zero pessoas que queriam ensinar outras pessoas. E daí, através disso, eu criei Como Iniciar Seu Território Lixo Zero de uma maneira que é muito mais orientadora. Aonde eu não chego lá e eu inventario o teu lixo e digo, ok, aqui está o seu plano de gestão de resíduo e você vai fazer assim, assim, assado. E daí você vai lá e se sente cheio de regras e cheio de obrigações que você não tinha antes e você não quer pagar por isso. Isso é o que faz as pessoas que fazem o que eu faço. Quem faz gestão de resíduos, que é a minha especialidade da casa, elas vão lá, entram no prédio da pessoa, entendem o que elas geram de resíduos e diz, agora seu plano é esse aqui, você tem que me pagar por isso e seguir essas regras e ainda documentar tudo e ninguém segue.
Então, o que acontece? Quando eu ensino elas fazerem, elas inventarem o seu resíduo e darem uma solução lixo zero, elas se envolvem no processo, elas gostam de fazer, elas viram orientadoras e assim, elas me pagam por. Então, eu encontrei um formato que as pessoas dão valor. Então, o que acontece? Nesse período todo, né, deixa eu ver aqui, eu fiz várias colinhas do que a gente tem que falar. Uma das coisas que eu percebi nessa época que eu ia nesses seminários, nesses congressos, todos os lugares em que eu frequentava, é que as pessoas elas estavam muito mais preocupadas em reclamar do vizinho, reclamar de lixo, reclamar da sustentabilidade, reclamar do governo, e poucas pessoas falavam de solução. E isso foi a grande sacada da virada de jogo que eu tive naquela ocasião. Porque eu saquei que eu tava cheia de solução e ninguém falava de solução. As pessoas, quando você começa a falar de sustentabilidade, a pessoa começa a reclamar do canudinho, começar a reclamar do maltrato dos animais, e tudo isso é teu objeto de estudo. Não é o que você fala com o seu cliente, com o seu público-alvo, com a sua audiência. Você pode descer minha timeline e você não vai ver nenhum post sobre lixo, você não vai ver nenhum post sobre... Isso tudo é meu objeto de estudo. Eu vim para o mundo para apresentar soluções. E esse é o grande virada de jogo de qualquer empreendedor. Um empreendimento soluciona alguma coisa para alguém. É quando você definiu qual é a solução que você vai colocar no mundo. Eu agora coloquei defini uma solução que eu vou ampliar sustentabilidade, ajudando ecoempreendedores a terem melhores resultados. Por isso que eu tô fazendo essa jornada, onde eu tô dando reels, stories, lives, contando como nascem os ecoempreendimentos e como eles evoluem. E a partir daí, mostrando como que você sai, como é que você percebe dentro do seu mercado, dentro do seu nicho, como que você vai conseguir transformar isso num empreendimento lucrativo. Porque sabe o que eu aprendi? Eu trabalho, então, desde 2012, eu tô trabalhando com pessoas que gostam de sustentabilidade, que empreendem sustentabilidade. O que é empreender? É tirar essa ideia do papel. E quando elas tiram essa ideia do papel, algumas fazem isso comercialmente e outras fazem isso voluntariamente, em ONGs, em movimentos, no seu bairro, no seu condomínio, e tá tudo bem. O que eu aprendi com essas pessoas? Eu aprendi que essas pessoas têm um valor altíssimo de contribuição, mas assim, pensa um valor de contribuição assim, lá na lua, e essas pessoas, ao mesmo tempo, não estão tão preocupadas em colocar essa solução no mundo que ou cobram muito barato pelas suas ofertas ou dão de graça. Que nem eu fiquei 4 anos sendo voluntária antes de começar a cobrar por planos de logística reversa, que era uma especialidade que todo mundo precisava. Então, isso é o seu grande X da questão. É quando você vai entender o que você vai solucionar e para quem. Deixa eu ler aqui o que vocês estão dizendo aqui. Rosana, bem-vinda. Aqui, o Diogo dizendo. Herdei a olaria do meu pai. Dentro das nossas operações é um enorme desperdício de material orgânico. Cascas de árvores, deve ser tocos. Tudo oriundo da nossa produção. O que posso fazer com esse material? Bom, várias coisas. Você não tem uma olaria? Você não consegue queimar? Essas cascas de árvores e tocos, você não consegue deixar secar e queimar? Responde aí. Bom, vamos lá. Por onde começar? Aqui, Pensei em adubo orgânico, pois existe uma demanda local grande em buscar esses materiais, mas não sei começar. Se você decidir fazer... Primeiro a primeira coisa, Diogo, você pode fazer essa lista. Quais são as opções? Eu posso queimar na minha olaria? Isso me dá quanto de economia? Você não gostou dessa ideia, você quer transformar em adubo orgânico. As pessoas pagam por isso? Quantas pessoas da sua região pagam por um adubo orgânico? O que tem que ter de nutrientes num adubo orgânico? Aí você vai começar, sobra. Tá, ok, já entendi que não dá pra queimar. Então, você vai começar a estudar sobre esse mercado de adubo orgânico na sua região ou em outra região. Adubo no Brasil é muito importante porque a gente tá num país tropical. A coisa que eu trabalhei 20 anos no comércio exterior. Se você pegar todas as coisas que o Brasil importa, de todas do Brasil, a primeira, sendo 20 vezes mais do que a segunda coisa que a gente mais importa é fertilizantes. Porque o Brasil é um país tropical e chove muito. Então, o tempo todo a gente está colocando fertilizantes em todos os lugares para aquilo poder proliferar. Então, adubo sempre vai dar certo.
Mas talvez isso não seja a coisa mais valorosa que você pode fazer. Esses tocos você não pode vender, você não tem artesanato, você não tem... Enfim, você vai ter que estudar o seu mercado, você vai entender o que você tem ali na sua mão, que pode ser uma oportunidade de negócio para você. A partir dali, você vai olhar quanto que o mercado dá de valor para aquilo. Aqui, ó, a Jane Recicla falando, eu tenho um PEV, um ponto de entrega voluntário de resíduos sólidos urbanos. Ok. Então, Jane, você recebe esse resíduo e a partir daí você faz uma receita. As pessoas levam esse resíduo para você. Você só tem uma maneira de fazer dinheiro com PEV, é vendendo o produto. Pelo menos, você pode transformar isso numa escola, mas isso é outro know-how. Eu acho que eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer o seguinte com vocês, que vocês estão cheios de dúvidas, tá? Eu vou seguir a live contando a história de como eu virei o jogo da minha vida. E eu vou convidar vocês a olharem os destaques. Peguem papel e caneta aí, ó. Pega papel e caneta e anota o que eu vou falar pra vocês, que é muito importante. Tem um destaque aqui no meu Instagram que se chama Crie um Produto. Ali vai ter todos os passos para vocês criarem um produto. Tem um segundo destaque, depois que você criou o produto, você vai lá, você vai assistir tudo. Pode me mandar as dúvidas, você pode dar like lá, dizendo qual foi o story que mais te ajudou. E lá você vai conseguir criar um produto do zero e sendo eco. Aí quando você criou o produto, vai ter um outro destaque que é foco em vendas. Nesse foco em vendas, você vai entender como posicionar esse produto que você criou no mercado. E aprender a vender ele. Então, também pode me mandar pergunta, também pode ir lá e dar like nos que vocês mais gostarem, que vocês vão aprender tudo isso aí que vocês estão me perguntando. Então, eu vou continuar então contando aqui minha história. Tava lá, pedi demissão, comecei a estudar, comecei a dar os cursos, e daí o que aconteceu? Eu tava exatamente nessa fase onde vocês estão. Eu já tinha me impressionado, entendido que sustentabilidade ia ser a resposta do mundo, que eu queria trabalhar com isso, que eu queria oferecer lixo zero, mas os caras que eu achei que iam me pagar não estavam me pagando. Nesse período, gente, eu já tinha queimado um pouco das minhas reservas financeiras e eu comecei a ficar assim, ó, muito preocupada. Foi quando eu comecei, ó, nessa época. Olha o que faz um empreendedor para manter seu negócio em sustentabilidade. Porque vocês pensam que começou fácil? Não, não começou fácil. Nessa época eu dirigi Uber. Eu respondi 2 editais, um deles para a Secretaria de Saúde, que implementou fitoterapia nas unidades do SUS e foi um projeto que eu ajudei a escrever. Então, assim, ó, a gente acaba fazendo uma série de coisas para manter a minha escola viva, porque eu achei que eu ia estar vendendo milhões de planos de logística reversa e as pessoas não estavam dispostas a me pagar por um plano de logística reversa. Mesmo pessoas que tinham obrigatoriedade legal. E não porque meu trabalho era ruim. É porque essas pessoas não estão conectadas com isso. E eu decidi que eu não ia trabalhar com alguém que estava conectado. Eu queria me conectar com pessoas que têm grande poder de tração. Pessoas que estavam tão incomodadas com a sociedade ao seu redor que disseram, eu vou mudar a sociedade ao meu redor. Eu vou mudar uma coisa que me incomoda. O que me incomodava? Me incomodava lixo. Eu me especializei em lixo não só porque isso me incomodava. Porque eu tinha competência. Qual era a minha competência? Eu tinha trabalhado 20 anos com logística. No comércio exterior, assim, ó, pensa perrengue e zica e matar 20 milhões por dia. É isso que se faz no comércio exterior. E era essa a minha especialidade da casa. Quando eu escutei a frase do Lutzenberger que dizia assim, lixo só é lixo se estiver no lugar errado, eu disse, eu sei carregar, eu vou pôr lixo no lugar certo. E foi o dia que eu comecei a estudar logística reversa e eu decidi que eu ia mudar o mundo. E hoje eu já tenho um curso que se chama Todo Lixo é um Erro de Design. Porque quando você chega no final e você fez toda a logística reversa, tem coisas que não foram desenhadas para serem recicladas. Isso é um rejeito. A gente não deveria mais ter o direito de pôr alguma coisa no mercado que não tem reciclabilidade. E isso tem as pampas. Porque, na realidade, eu, especialista em logística reversa, digo que reciclar é uma palavra bonita para a gente continuar a gerar esse resíduo. Mas eu vou deixar essas aulas para outra hora, porque quando eu falo de resíduos, meu coração ferve. E a gente tá aqui falando, qual é o meu foco hoje? O meu foco é te mostrar que você pode sair do seu emprego normal,
fazer sustentabilidade de uma maneira que seja bom para o mundo, que seja lucrativo para você e transformar isso numa fonte de receita que transforme a sociedade ao teu redor. Você vai ser inclusivo, você vai ser o cara do bem, você vai ter várias pessoas seguindo, você vai servir como exemplo, você vai fazer dinheiro. É tudo junto. É isso que eu quero mostrar pra você. Então, o que aconteceu? Nesse período, quando eu vi que os caras que eu achei que iam me pagar, que meu plano A tinha dado errado, eu comecei a dar os cursos. Só que aqueles cursos não me pagavam. Eu não conseguia dar um curso por mês. Eu conseguia, assim, dar 3 cursos por ano, 4 cursos por ano. Então, eu comecei a ter esses outros empregos que seguravam as pontas. Só que o que aconteceu? Quando eu cheguei nesses cursos, vieram pessoas, assim, ó... Pensa em pessoas transformadoras, pessoas que queriam realmente transformar o mundo ao seu redor. E foi quando eu conheci, por exemplo, a Cibele. A Cibele, ela trabalha para a Justiça Federal. E a Cibele disse, Fabiola, a gente na Justiça Federal tem um monte de funcionário que é sustentável e a gente tem um monte de projeto desconexo, só que agora entrou uma normativa, que é o Plano de Logística Sustentável. E essa normativa nos dá uma obrigatoriedade legal e a gente é da Justiça e a gente tem que cumprir a lei. Nos ajuda a criar esse troço aqui, e ela era minha aluna dentro de um curso. E daí eu criei um programa para a Justiça Federal, e a gente rodou um programa incrível, que só no primeiro ano eles eliminaram 560 mil copos descartáveis em um único prédio. Isso, sim, ó, só de largada. E, enfim, e daí lá dentro também eu conheci... uma menina que trabalhava para a Unimed, onde eu desenvolvi um programa que se chama Menos um Lixo e que transformou o Instituto Unimed, um prédio que vai ser um território lixo zero. Então, o que aconteceu? Dentro dos cursos começaram a chegar pessoas para mim que diziam assim, eu quero transformar o meu trabalho, eu quero transformar o meu condomínio, eu quero abrir um negócio sustentável. Isso aconteceu com a primeira aluna que chegou para mim e disse, eu quero abrir um negócio sustentável, foi a Camila. A Camila, ela é uma arquiteta que já tinha feito o curso Todo Lixo é um Erro de Design, já tinha feito o curso Construções e Reformas Sustentáveis, já tinha visto uma palestra minha no Inspira Lab e ela decidiu abrir Aí tá, no meio desse período ela teve uma filhinha. E quando ela teve uma filhinha, ela surtou com a quantidade de fralda que ela ia botar no mundo. E daí ela ficou incomodada com aquilo, e daí ela disse, cara, eu quero ter uma fábrica de ecofralda. Olha a pira da pessoa. E daí ela chegou um dia para comprar as fraldas, as ecofraldas dela e disse para a mulher, ai, você não quer me vender a sua fábrica de ecofralda? E a mulher disse, essa menina tá maluca. Passaram-se os anos, passaram-se 2, 3 anos, ela me liga e diz, a mulher quer me vender a fábrica de ecofraldas. E hoje ela tem a Saracura Ecofraldas. E eu fui mentora dela, porque ela, na época, tava super naquela fase daquele cara, que nem eu era no começo, empolgado, querendo mudar o mundo, vou trabalhar com sustentabilidade. E quando ela pensou em abrir essa fábrica de ecofralda, ela queria fazer uma loja que vendia tudo eco. E eu disse, Camila, você tem noção quantos fornecedores você vai ter que ter na gestão, logo agora que você teve uma bebê? Você tem uma fábrica de ecofraldas? Vende ecofraldas. E ela hoje vai muito bem, tá vendendo muito bem. Aí a segunda aluna que veio pra mim e decidiu que ia abrir um negócio foi a... Puxa, vai me faltar o nome dela. A Fernanda. A Fernanda é uma dentista. E ela odiava ver criança comendo açúcar. E daí ela decidiu abrir uma empresa de ecofestas que não serve açúcar para criança. Ponto final. Você acha que ela deu certo? Ela bomba, ela cobra mais caro do que outras pessoas, ela faz um negócio, é uma dentista fazendo festa. Então, as pessoas se conectam com algo que elas não gostam mais de ver na sociedade e definem uma solução. E foi assim que eu comecei a mentorar negócios, que eu comecei a me envolver com esses empreendedores, porque daí o que acontece? Lembra que eu falei antes que essas pessoas que trabalham com sustentabilidade normalmente têm um altíssimo valor de contribuição para a sociedade, mas que elas cobram um barato demais ou dão de graça? O que acontece? As pessoas normalmente têm valores humanos muito, muito altos e elas estão muito preocupadas com o próximo, com o bem-estar, com a natureza, com os animais, e elas querem tanto resolver o mundo que elas não pensam em si mesmas.
E elas não têm estratégia, elas não têm planejamento. E daí o que acontece? Elas acabam se negligenciando. E daí elas deixam todo mundo ao seu redor, dando suas soluções de graça ou muito barato, deixam todo mundo feliz ao seu redor e elas ficam pobres. E quando elas ficam pobres, elas acabam se questionando se aquilo é uma boa ideia. Por que as pessoas não dão valor para aquela oferta dela? E daí ela acaba se questionando se aquilo realmente é um bom negócio. Vários processos que não seriam necessários se essa pessoa soubesse se posicionar no mercado e vender para quem dá valor para isso, que nem eu fiz. Eu não fiquei lá chorando porque o cara não queria comprar meu plano de logística reversa. Eu entendi quem dá valor para lixo zero. Criei os cursos. Dos cursos vieram pessoas que queriam programas para suas empresas. Criei os programas, vendi esses programas. E, sinceramente, quando entrou a pandemia, que eu estava prestes a explodir, a gente estava com planos de ir para São Paulo, Rio de Janeiro, a gente estava com planos corporativos rodando. Eu tinha criado 4 planos corporativos. 3 eu vendi no primeiro ano. No ano de teste, eu já rodei 3, o da Justiça Federal, o do Unimed e o da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, onde a gente fazia escolas lixo zero. E daí veio a pandemia. E daí, quando veio a pandemia, eu tive que devolver a grana das pessoas que tinham se inscrito porque não tinha mais nada presencial. E daí, eu chorei? Não, eu já tinha construído uma história, eu já tinha mostrado para as pessoas que eu sabia ensinar elas a pensarem em negócios, fazerem os seus negócios serem lucrativos, serem econegócios, transformarem a sociedade, serem originais e com isso se posicionarem no mercado de uma maneira que o teu cliente te dá valor. Quando você vai lá e você faz um artesanato jeans, por exemplo, quem que dá valor por ele ser eco? Poucas pessoas vão saber ou vão dar valor. Agora, você vai lá e você fez uma bolsa maravilhosa de artesanato jeans. E daí você encontrou um público. Por exemplo, eu adoro. A minha geração, eu tenho 46 anos, a minha geração adora jeans. Aí você foi lá, você fez as bolsinhas para as mulheres de 45 anos que vão no mercado, que vão na feira, que vão no yoga, que vão pra noite, tudo ao mesmo tempo com a mesma bolsinha jeans. E você fez vários bolsinhos e você teve uma proposta de valor. Você mostrou para aquela pessoa que aquilo é desejável, que aquilo soluciona um problema para ela, que aquilo é prático, que ela pode pôr na máquina, que várias coisas. E você teve atributos pelos quais ela paga. O ser sustentável é o seu compromisso ético. Porque daí você vai ter uma comunicação que vai mostrar uma coisa que aquela pessoa dá valor e que vai fazer ela desejar a sua bolsinha jeans. Então, se você tentar vender essa bolsinha jeans para qualquer um, que nem eu, se eu tentasse vender lixo zero, vamos pegar no lixo zero, tá? Como que eu me posicionei no lixo zero? Lixo zero é uma coisa que dá para todo mundo. Eu podia ensinar para escolas, para universidades, para o poder público, para as pessoas físicas. Eu podia ensinar, inclusive, para engenheiros. Sabe por quê? Porque no Rio Grande do Sul, na presente data, se eu tiver que fazer um plano de logística reversa, eu chamo um engenheiro do Paraná ou de Santa Catarina, porque não tem nenhum profissional que se compromete com um plano de gestão de resíduos para lixo zero, que é o que eu faço. E eu não tenho, são 3 únicos conselhos de classe que podem assinar um plano de gestão de resíduos. CRQ, que é o químico, CRBio, que é o de biologia, e o de engenharia, que é o CREA. Esses são os 3 únicos, então eu não posso assinar um plano de gestão de resíduos, mas eu sei fazer. Se eu precisar de alguém que assine, eu não tenho nenhum profissional no Rio Grande do Sul que assina um plano de gestão de resíduos para lixo zero que eu entrego pronto. Só não posso assinar. Eu tenho que chamar alguém do Paraná ou de Santa Catarina, porque eles compreendem que eles estão preparados e esses caras assinam para mim. Então, não assinam para mim. A gente trabalha em cocriação, que é como eu faço tudo e como eu te ensino a fazer. Então, o que acontece? Nesse era pós-digital, você acha que eu tive que reconstruir minha história do zero? Não. Eu tinha uma demanda reprimida. Sabe o que é uma demanda reprimida? São pessoas que querem aprender o que eu tenho para ensinar. E daí, eu inclusive, quando entrei na era digital, não foram os mesmos cursos que eu tinha presencial que eu lancei. Lá eu tinha sustentabilidade do eu sozinho, isso hoje eu dou de graça. Lá eu tinha o Germinando Autonomia Urbana, isso hoje eu dou de graça. O que hoje eu vendo na internet? Bom, primeiro que eu virei vamos falar sobre essa passagem. Então vamos lá.
Saí do comércio exterior, virei voluntária, não ganhei grana nenhuma, tive meus trabalhos, fiquei segurando as pontas para segurar a minha empresa. Encontrei um nicho de pessoas que podiam se interessar pelo que eu vendia. Prototipei, criei um mínimo produto viável, que era um curso. Fui lá, vendi, deu bom. Conheci pessoas que queriam saber mais, criei produtos mais caros, vendi, deu bom. Aí, a partir daí, veio a pandemia. Eu já tinha construído uma base de pessoas que se interessavam por saber o que eu tinha para falar. E daí, só que nesse momento eu já percebi que eu tinha muito mais para contribuir, porque as pessoas ao meu redor estavam empreendendo. E as pessoas vinham com essa marra antissistema, porque o nosso sistema, vamos dizer que judia mesmo. Então a gente olha para tudo isso e fica muito revoltado, e essas pessoas com marra antissistema, humanas, sem planejamento, acabam se negligenciando e não abrem, ou não se dão bem com os seus negócios eco. Tem a solução que pode salvar o mundo, mas não consegue vender. Então, de um lado, a gente tem um mercado em crescimento, que é o mercado da sustentabilidade. De outro, eu tenho esse eco-empreendedor que não consegue vender. E eu não passo por isso. Eu conseguia vender os meus projetos por valores que me deixavam muito confortável financeiramente. Então, eu vim para a era digital e eu decidi que eu vou fazer você ter toda esse beabá, todos os passos, técnicas e metodologia que eu aprendi e ensino para o seu negócio vender melhor e assim a gente juntos ampliar a sustentabilidade. Dá um coraçãozinho aí se isso está fazendo sentido para você, por favor. E daí o que acontece? Se você está disposto realmente a mudar para o patamar de um ecoempreendedor que aumenta a sustentabilidade ao seu redor, que aumenta a sua fonte de receita. E assim, se depender de mim, e eu vou falar sobre isso, eu gostaria que essa solução fosse tão genial, mas tão genial, mas tão genial, que você ficasse milionário. E se você sentiu algum desconforto quando eu falei milionário, a gente vai falar sobre isso por aqui. Eu vou curar essa marra com dinheiro, porque você tem que curar. Primeiro que a gente não ganha dinheiro. Você gera dinheiro. O seu dinheiro é a energia de troca de alguém que está entregando, te devolvendo energia que você colocou na forma de dinheiro. Então, você gera dinheiro, você gera a partir de algo que você ofereceu que aquela pessoa dá valor. Como que você faz para que as pessoas deem valor para a sua oferta? Bom, tem várias maneiras de ir aumentando o nível de consciência do seu público-alvo. Como que você aumenta o nível de consciência do seu público-alvo? Primeiro, você vai entender o que é importante para ele. Eu, por exemplo, descobri que as pessoas não pagavam para colocar o lixo no lugar certo, mas elas pagavam para ensinar outras pessoas, elas pagavam para mudar seu prédio, elas pagavam para sua empresa ser lixo zero, elas pagavam para ensinar um condomínio ser lixo zero, para virarem profissionais lixo zero. E quando eu descobri que elas pagavam, que elas davam valor, eu fui criando esses cursos. Aí foi quando começaram, dentro dos meus cursos, as pessoas a empreender. E não fazendo dinheiro e eu tendo essa fortaleza, eu pensei, cara, tá na hora de eu ensinar essas pessoas a empreender. Então, no ano passado, foi quando eu criei o primeiro curso que se chamou Adelante. E esse curso, ó, se você não tá inscrito ainda, olha a barbada. Você vai, depois dessa live, você entra no meu link da bio, vai ter um link de inscrição. Nesse link de inscrição, você vai ter acesso a 3 dias que eu vou dar um curso, eu vou regravar o curso Adelante, que são 3 aulas que te ajudam a tornar a sua solução em sustentabilidade um objeto de desejo. São 3 aulas, vai ser tudo ao vivo, gratuito e online. Mas você tem que estar inscrito nesse grupo de super interessados, porque eu vendo esse curso a R$297 e eu decidi dar... Porque que eu aprendi ao longo dessa era digital, tá? Eu aprendi que tem vários métodos de se vender aqui na internet. Então, quando eu comecei a estudar esses métodos digitais, eu vi aquelas promessas, por exemplo, de você fazer 6 em 7. O que é fazer 6 em 7? É fazer 6 dígitos, ou seja, R$100 mil em 7 dias. E para você fazer isso aí, o cara te enche de gatilhos mentais e um monte de coisa que eu pensava, cara, não faz muito sentido para mim botar o cara assim nesse impulso.
E daí fui estudando e eu cheguei num método que ele me ajuda a criar uma tribo. A minha tribo é quem eu chamo de carinhosamente de os ovelhas verdes e começar a criar soluções para essa tribo. Essa tribo que eu decido ajudar, como que eu atraio a minha tribo? Eu atraio a minha tribo ensinando tudo que eu sei de graça na internet. Então, eu inclusive fiz uma live, se você não viu, você pode buscar ali na minha timeline. A minha última live se chama Não Existe Mais Segredos. Porque eu decidi, e é o que eu pratico, que qualquer pergunta que você tiver sobre logística reversa, sobre como transformar o seu negócio mais lucrativo, sobre como transformar o mundo, sobre como ser uma pessoa legal, qualquer coisa que você quiser saber, e eu vou te responder de graça no Reels, no Stories, em live, no Direct. O meu trabalho é ajudar ecoempreendedores a terem melhores resultados. E sinceramente eu tô tão empolgada, porque primeiro meu lançamento e hoje eu fui assistir a minha própria live antiga, né? Eu tinha 36 pessoas num grupo de WhatsApp que eu consegui reunir para ampliar a sustentabilidade no mundo. E hoje eu fui olhar, a gente tá com quase 100 pessoas no grupo desse ano aqui, que são pessoas que estão dando o seu tempo para transformar o mundo ao seu redor. Para mim não é sobre vender, para mim é sobre vocês conseguirem ter melhores resultados, porque olha, se eu tiver, quantas pessoas a gente tem aqui? 12 pessoas. Vamos supor que a gente tivesse 30 pessoas, e você podia, né? Se você acha que o que eu tô contando aqui faz algum sentido para você, que pode mudar a vida de outro ecoempreendedor que também talvez não esteja vendendo muito bem, manda essa live pro cara assistir aqui com a gente. Ele vai entender como virar o jogo da vida dele e vai ver toda essa programação que eu tô criando para transformar a vida de vocês. E daí o que acontece? Quando eu cheguei aqui, comecei a dar de graça. Tudo que eu sabia, eu comecei a entender que tinha sim pessoas que queriam saber sobre sustentabilidade. E eu respondo sobre tudo isso. Eu já falei sobre logística reversa de vidro, eu já falei sobre logística reversa de medicamentos, eu já falei sobre logística reversa em território nacional. E olha que o Brasil é grande paredão, então eu expliquei sobre hidrovias, várias coisas. Mas as pessoas também começaram a me aprender, mas como é que eu faço para encontrar o cliente eco? E aí começam as primeiras lições. Vamos lá. O cliente eco, ele é uma minoria. Isso acho que você já sabe. Dá um legal se você acha que o cliente eco é minoria, se você já aprendeu isso. Por favor, me manda, vamos dar o coraçãozinho aí, pode ser. Então, se você acha que o cliente eco é minoria, deixa eu te dar um dado estatístico. De acordo com dados estatísticos, o cliente eco, ele é uma parte da curva de inovação. Se você entrar exatamente agora e olhar no Google qual é a curva de inovação, ela corresponde a 2,5% das pessoas do mundo. Se os sustentáveis são minoria de 2,5%, significa que realmente ele é muito difícil de achar. E é por isso que uma das coisas que eu ensino no método de vendas para bicho-grilos que eu desenvolvi é que sustentabilidade é o seu compromisso ético, mas não é seu argumento de venda. Seu argumento de venda, você faz lá uma comida vegetariana porque você quer proteger os animais e esse é seu compromisso ético e você tem toda essa sapiência, mas não é isso que você vai argumentar para pessoas que não estão convencidas. Você quer vender mesmo sua comida vegetariana? Mostra como ela é saborosa, mostra como ela é gostosa, como ela é saudável, mostra atributos que o seu cliente dá valor. E daí você vai vender um monte, você vai ficar mais rico, você vai ampliar a sustentabilidade e você não vai estar tentando convencer as pessoas porque muita gente não quer ouvir e tá tudo bem. Eu tenho uma escola de sustentabilidade e mesmo assim eu falo com sustentáveis. Sim, é muito importante sensibilizar, mas isso não é no momento da venda. Como que eu faço no método de venda que eu ensino? Então, você decidiu que você vai fazer sustentabilidade porque é seu compromisso ético, você definiu que bandeira você vai ter, você decidiu o que você vai fazer ali de certinho e correto, de inclusivo, de vegetariano, de lixo zero, de tudo, e daí você vai vender com 0 argumento ecos. E olha o desafio, olha aqui pra mim esse desafio. Você consegue dar, escreve aqui pra mim, qual é o argumento que você pode usar de vendas que é 0 sustentável que vende o seu produto. Você sabe isso?
Normalmente, as eco-pessoas não sabem, porque elas ficam tentando convencer as pessoas, ficam tentando doutrinar o cliente a ser sustentável e não a vender. E é ali que elas se perdem. Foi assim que eu criei todo um sistema, toda metodologia, checklist, ferramentas para que você aprenda a ter estratégia, vender mais e ampliar a sustentabilidade como um efeito colateral da sua oferta. E aí você fica mais rico, você fica mais bonzinho, você muda a sociedade ao seu redor e a gente cria o que eu chamo de oásis urbanos. Essa é a maneira como eu defino aqui. Deixa eu dar uma olhada nas minhas colinhas aqui. Ah, sim. Deixa eu contar o que vai ter nesses 3 dias, né? Que eu te falei, que eu vou te ajudar a transformar a sua solução em sustentabilidade. São 3 aulas. A primeira aula, inclusive, ela fala sobre aquilo que eu falei antes. Sabe aquilo que eu contei que... as pessoas que gostam de sustentabilidade, normalmente eu digo assim... eu trabalho com lixo zero. A primeira coisa que a pessoa vai me dizer assim... Não é, Jane, vender sem parecer que tá vendendo. Você vai dizer, a primeira coisa que digo é que eu tô vendendo. Só que você vai usar um argumento que ela queira. Por exemplo, você vai vender, eu vou fazer uma live com um cara que faz um tênis lixo zero, tá? Que é de moda circular, como ele chama. Não sobra nada. Tu acha que ele vende esse tênis com esse argumento? Não, ele vende porque é confortável. Ele vende porque é bonito. Ele vende porque aquele tênis dura um monte. Então, você vai usar um argumento que o mercado entende. Aqui, ó, a Thalita falando. Oi, Fabiola, notei que além do sabor, quem compra meus pães e bolos elogia a escolha saudável dos ingredientes. Então, Tatá, o que você vai fazer? Você vai dizer assim, quer experimentar o pão mais delicioso da sua vida com os ingredientes? Daí você põe, assim, os 3, 4 ingredientes mais exóticos que você tiver. E daí você vai vender o dobro com uma oferta que tá falando que seus pães são deliciosos e que tem ingredientes exóticos. Esse é o argumento que você vai usar para dobrar as suas vendas. O pão é eco porque eu sei, e eu conheço a Thalita que tá aqui falando com a gente. Eu sei que o pão dela é eco. Inclusive, ela tá em São Paulo. Se você tá em São Paulo, pega aqui o contato da Thalita e compra o pão dela, porque ela já veio para Porto Alegre e fez pão na minha casa e é incrível. Então, o que você vai ter, Jane? Você vai ter um argumento do mercado. Vamos supor, você tem uma PEV, tá? Você pode... É que você tá num lugar que... O seu trabalho é convencer as pessoas a levarem o lixo no seu ponto de entrega voluntário. Então, você pode dizer... deixa eu pensar... Algo que ela possa ganhar. Poxa, eu teria que estudar o seu negócio para te ajudar nisso. Eu vou pensar e vou fazer um stories e vou te marcar. Tá? Vou te marcar. Aqui, ó, a Thalita falando. Também tô fazendo um bolo vegano e de chocolate também. Então, eu acho que em vez de divulgar que é de vegano, você vai dizer assim, quer comer um bolo de chocolate com um sabor inédito na sua vida? Use argumentos que vão ser atrativos para o seu cliente. O vegano é seu compromisso ético. Para mim, é importante. Acho que ou você pode fazer esse nicho, né? Vamos supor, você só fala com vegano no seu prédio, tem um monte de vegano, daí você vai usar esse argumento. Mas eu acho que daí a gente vai começar a confundir as pessoas. Então, vamos lá. Nesses 3 dias que eu vou ajudar você a transformar a sua solução em sustentabilidade em um objeto de desejo. Thalita, se inscreve na minha bio depois. Jane, se inscreve na minha bio depois, porque é ao vivo, é online, é gratuito, mas é sem replay. E nesses 3 dias, no primeiro dia, tá? O primeiro dia eu vou ensinar como você deixar de ser o eco chato e passar a ser o super-herói da sustentabilidade. Porque tem isso. As pessoas que tentam ter uma marca eco ficam tentando convencer as pessoas a serem sustentáveis e acabam perdendo audiência, perdendo clientes, perdendo... até virando eco chato. E quando a pessoa não está sensibilizada, seu argumento tem que ser outro. Então, a primeira aula é essa: como deixar de ser o eco chato e passar a ser o super-herói da sustentabilidade. A segunda aula vai ser como desvendar a cabeça do seu cliente e descobrir o que ele paga por. E é aquilo que eu fiz dentro do movimento Lixo Zero. Eu fui lá, me misturei com um monte de pessoas que queriam saber o que eu sabia fazer, que era colocar o lixo no lugar certo e descobrir o que elas pagavam por.
Aí que você faz? Você tem uma hipótese na sua cabeça. A hipótese que eu tinha é que elas pagariam por um curso chamado Sustentabilidade do Eu Sozinho, que ia ensinar em 6 horas aquela pessoa a ser mais sustentável. Ofereci no mercado. Pagaram, compraram, vendi, validei. Aí eu fiz uma outra hipótese, que as pessoas iam pagar por um curso chamado Germinando Autonomia Urbana. Aí fui lá, criei, fiz toda a propaganda, pagaram, vendi, validei. A primeira impressão, a primeira validação da sua oferta é você consigo mesmo. Você pensa, nossa, essa ideia é genial, acho que as pessoas vão pagar, e daí você cria um formato, eu escolhi o lugar, eu defini um coffee lixo zero, eu decidi como ia ser a propaganda, eu decidi várias coisas, porque eu não tinha nem sede, então eu escolhi um lugar que as pessoas já gostavam, já associavam com sustentabilidade, várias coisas, fui lá, fiz a parceria, tudo. Então eu escolhi um formato para colocar a minha oferta no mundo. Então, a primeira parte da validação é você consigo mesmo, é a sua hipótese. A segunda é no mercado. A segunda, meu amigo, é chicotada mesmo. Você vai colocar, se não comprarem, é porque a sua oferta não é boa. E não tô dizendo que o seu produto não é bom. Eu tô dizendo que a sua oferta não é boa. Você fez uma propaganda correta? Você tentou vender com argumentos ecochatos ou você tentou vender com um atrativo de mercado? Então, a terceira aula é como empacotar a sua solução de uma maneira que o seu cliente dê valor para a sua oferta. Então, o que é empacotar? Bom, eu ensino lixo zero empacotado no formato de um programa de rádio, eu ensino lixo zero no formato de consultoria, eu ensino lixo zero no formato de curso e eu ensino lixo zero no formato de programas corporativos. Esses são os formatos. Isso tem um preço, isso tem um número de horas, isso tem uma limitação de pessoas, isso é tudo definido. A pessoa sabe exatamente que regras ela vai ter, o que ela vai receber e elas validam comprando ou não. Aqui, Jane, mostraram... isso é uma boa, Jane. Você pode dizer... Sabe aquele problema que você tem em casa, aquele monte de garrafa? Transforme ela num banco genial, sei lá o que você transforma aí. Isso é um bom argumento. Aquilo motiva, aquilo inspira o seu público. Então, você mostra a transformação. E aí, Jane, você pegou o grande X, que é, quando você vende alguma coisa, você está levando o seu cliente de um ponto A para um ponto B. Como assim, Fabiola? Eu levo o cliente de empreender sustentavelmente, sem dinheiro, para empreender sustentavelmente, lucrativamente. Eu ensino vocês a passarem a ter um olhar de empresário, um pensamento lucrativo e estratégia de negócio. Ou, quando eu entrego um plano lixo zero, eu tiro o cara do ponto A, que é um lugar com nicho, para um ponto B, que é um espaço lixo zero, e o cara me paga por isso. Se eu fizesse comida, eu podia tirar o cara de um ponto A, que é um ponto de Gana, ele pode só querer uma gordice, e daí eu vendo um chocolate delicioso. Eu posso tirar o cara de um ponto de fome. Eu posso tirar o cara... Ó, uma coisa que comida vende tempo. Quando a Thalita vende o pão dela pronto, ela, para uma mãe, ela pode dizer... quer comer que nem aqui, agora em Porto Alegre, tem uma iniciativa que se chama Pão na Porta. Então, de manhã, você recebe o pão na porta quentinho. Aí você pode dizer, quer acordar de manhã com um pão quentinho na porta? Olha a transformação que você está dando. Você está dando uma sensação para o seu cliente. Você não está nem falando se o teu pão é vegano, se o teu pão é de chocolate, se o teu pão é de... Você está entregando um desejo para o seu cliente. Vocês estão sacando a diferença entre a sua solução é seu compromisso ético, e o que você oferece. O que você oferece é o que o seu cliente te paga por. É assim que eu virei o jogo da minha vida. Descobrindo o que o meu cliente paga por. E quando eu cheguei aqui na era digital, eu cheguei a ver 7.000 perfis de econegócios que não conseguem ganhar dinheiro, que têm poucos seguidores, que lutam por preço, que têm dificuldade de vender. E eu decidi que é esse cara que eu quero ajudar. Então eu peguei o Adelante, que eu já tinha gravado ano passado, já tinha dado uma consultoria, porque ano passado, por que eu criei o Adelante?
que é esse mesmo curso que você vai ganhar de graça, que ensina a transformar a sua solução num objeto de desejo. Porque eu ia vender uma consultoria no final. Esse ano eu criei um curso. Qual é o curso que eu criei? O curso que eu criei, que está saindo, que está sendo fabricado, se chama Fábrica de Futuro, Fabricante Você. E nesse Fábrica de Futuro, eu transformo a sua ideia em sustentabilidade em um negócio de impacto lucrativo. Olha qual é a transformação. Você tá lá, você tem uma ideia. Você entendeu que você conhece uma solução que pode transformar o mundo. Você entendeu que essa ideia pode te dar dinheiro, mas você não sabe quanto dinheiro. Você não sabe nem como essa ideia pode te dar dinheiro. Olha eu, lixo zero. E eu conheço um monte de gente que quer entregar lixo zero e que não ganha dinheiro. Não é o que acontece comigo. Por quê? Porque eu encontrei o que meu cliente paga por. Porque eu apliquei tudo que eu aprendi lá nos meus 20 anos de comércio exterior, que ó, quer saber um lugar hardcore, aonde só se pensa em dinheiro, é no comércio exterior. Inclusive, assim, ó, se você acordar e tiver mudado a cotação do dólar, muda de importação para isso. Você para de importar coisas e você passa a exportar, porque mudou o teu negócio que era caro passou a ser barato. Então, com uma mudança na moeda, você mudava tudo que você estava fazendo de um dia para o outro. Então, tinha que ser rápido, sagaz, eficaz. Tudo que você pode pensar de mais eficaz era exaustivo, mas me deu a bagagem que eu preciso hoje para chegar aqui e ajudar você a fazer o seu negócio fazer dinheiro e assim nós juntos ampliarmos sustentabilidade. Se o seu negócio der certo, eu consegui tá realizada. E você não pensa que eu tô aqui pela grana, porque eu tô ensinando nos stories, no Reels, nas lives, tudo de graça. Porque eu quero mais é ver você transformado. E se você fizer o adelante e depois chegar no final e não tiver nenhum interesse no Fábrica de Futuro, mas ainda assim tiver transformado, tiver conseguido transformar a sua solução em sustentabilidade, conseguir fazer mais dinheiro, eu vou estar realizada. Porque o meu objetivo é ampliar, a minha principal causa é acelerar a sociedade rumo a uma sociedade mais justa e duradoura. E ampliar o acesso do mundo inteiro à sustentabilidade através do negócio de vocês. Porque se eu fizer sozinho, eu não consigo. E eu acho que quem é sustentável já deve ter se dado conta que sim, fazer sustentabilidade é muito, muito importante. E é muito, muito importante mesmo, mas não é suficiente. Fazer sustentabilidade demanda passagens estratégicas. E as passagens estratégicas, o que eu falo quando eu falo isso? Eu sou uma pessoa anti-plástico. E no todo lixo é um erro de design, eu ensino as pessoas a não produzirem seus lixos, a criarem coisas que não vão ter lixo. E eu quero que você chegue um dia no mercado e não tenha nenhuma embalagem de plástico. Se tu chegar no mercado um dia e não tiver nenhuma embalagem de plástico, eu vou ter sido bem sucedida. Então, hoje eu venho de alguém que saiu do comércio exterior, foi voluntária, teve 3, 4 empregos ao mesmo tempo, segurou as pontas do meu trabalho, fui aprendendo, me misturando com o meu público, descobrindo o que ele dava valor, validando minhas ofertas, ampliando minhas ofertas e hoje eu tô aqui escalando vendas. Então, se você chegou e você tá comigo nessa live, já desde o comecinho, você tá ainda aqui, eu vou te dar um tema de casa que eu escrevi para isso e vou fazer uma pose. Se você tirar um print screen, tá? Aqui, ó, vou deixar aqui. Se você tirar esse print screen e postar no seu stories com a hashtag empreendeverde, eu, inclusive, vou te mandar um post que mostra como que eu realizei essa tarefa que eu vou te dar. Vamos lá, anota ali a tarefa que eu vou te dar, que é um tema de casa para você fazer, para você juntar a sua causa com o como você faz. A primeira coisa que você vai anotar você vai fazer uma listinha com os 5 principais valores que te conectam com sustentabilidade, tá? Tá anotando o tema de casa? Anota os 5 principais valores que você tem que te conectam com sustentabilidade. Aí, você pega e depois, anotou os 5 principais valores que você tem para te conectar com sustentabilidade. Agora, você pega as principais causas que te fazem querer influenciar outras pessoas.
O que te faz, qual é a transformação que você quer ver acontecer na sociedade para você querer trazer mais pessoas para a sustentabilidade. E daí você junta essas duas coisas numa frase só e faz um post. E daí você vai ver qual é a reação das pessoas do seu público. Se você quiser receber o meu post que eu fiz para te ensinar, mostrar como criar isso tudo, você tem que fazer um print dessa tela, postar no seu stories com a hashtag me marcar, né? Tem que me marcar lá, @porfabiolaps. Posta com a hashtag empreendeverde. E eu vou te mandar um card que mostra como que pode ser o post que eu tô te ensinando a criar. E daí você vai ver como seu público reage, tá? Quero também lembrar que o link dessas 3 aulas para transformar a sua solução em sustentabilidade num objeto de desejo está no link da minha bio exatamente agora. Então, quando eu terminar essa live, vai ali e te inscreve. Chama teu amigo Eco para ser... Uma das coisas que é muito legal é isso. Se você fizer todas as minhas aulas e tiver alguém para contar, tá? O hashtag Empreende Verde você tem que pôr lá no teu stories, tá? Pra daí a gente tá todo mundo no movimento junto. Mas se você chamar o seu amigo para fazer as mesmas aulas que você vai fazer e vocês começarem a compartilhar, ai, a minha solução é tal, ai, a minha é tal, ai, a minha causa é X, o meu público é Y, e vocês começarem a trocar uma ideia, eu tenho certeza que primeiro vocês vão aprender mais rápido, segundo vocês vão conseguir compartilhar essas pequenas vitórias. Isso que eu te dei aqui, esse post, é uma pequena vitória. Você vai ver na hora qual é a reação das pessoas. Quando você ver o meu post, você vai entender exatamente o que eu tô dizendo, quando você me mandar lá a hashtag. E, então, se você tiver esse amigo, você também vai ter mais velocidade, você vai ter mais comprometimento, e você vai ver outra pessoa evoluindo com você. E você vai me ajudar a aumentar esse movimento de sustentabilidade. Então, marca, avisa essas pessoas que, hoje foi a primeira live, essa semana, todos os dias eu tenho uma live amanhã é com o maior reciclador do estado do Rio Grande do Sul, o seu Mauro, que começou como um caminhoneiro. Eu vou contar ele vai contar toda essa história para vocês. E hoje tem o filho dele trabalhando com ele. São os maiores recicladores do estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, lançaram um movimento incrível de cidadania que começou na Semana Lixo Zero comigo. Foi muito lindo. Espero que eles contem amanhã, senão fica de spoiler. E, bom, essa semana, todos os dias, a gente vai ter uma empresa B liderada por mulheres, a gente vai ter a Vila Guete, que faz esses sapatos incríveis e que é de inclusão social, enfim, todos os dias tem uma live sobre como nasce um econegócio, para você se inspirar, aprender, ver que é perrengue mesmo. Aqui é jogo de longo prazo. E eu não vou sair mais desse perfil. Você pode vir qualquer dia, do dia ou da noite, me fazer uma pergunta que eu vou estar aqui disponível para você responder. Para eu te ajudar a ampliar a sustentabilidade. É só amor. Eu quero te convidar a vir para o mundo de Aloha, onde a gente faz sustentabilidade e ganha dinheiro com isso. Então, chama seu amigo Eco, se inscreve na jornada do econegócio lucrativo. E eu te espero amanhã, certo? Aloha! Não esquece de dar o print, marcar a hashtag empreendeverde e marcar o meu perfil lá, @porfabiolaps. E daí você vai receber um card para fazer esse pequena vitória de hoje. Seu tema de casa é os valores que te conectam com sustentabilidade, junta com quais são as causas que te fazem querer influenciar outras pessoas, cria um post, põe na tua timeline e depois me conta o que aconteceu. Aloha!